Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir os vídeos, beleza? Então vamos lá! O mercado desta terça-feira foi um mercado que aconteceu exatamente aquilo que a gente havia conversado no dia de ontem, certo? No final do vídeo de ontem a gente havia conversado sobre justamente o que poderia acontecer no dia de hoje. Óbvio que poderia não acontecer. Contudo, se você não viu, assista lá. Então vamos lá. O mercado do dia de hoje já abriu em gap de alta, de baixa, perdão. E já apresentou para a gente a possibilidade de uma queda. Então, vamos observar aqui, puxar um zoom e ver os possíveis alvos. Aqui nós temos um topo, que poderia trocar polaridade, e aqui também. Ok? E tem confluência justamente com outro dia. Puxar mais. E tem confluência também com outro dia. Puxar mais. Olha a outra confluência aqui de outro dia. Se puxar mais um pouco, vai observar que tem confluência de outro dia também. Então, é uma região importante. Voltar aqui. Aqui nessa queda, você até poderia arriscar uma entrada, contudo, eu não recomendaria, ok? Porque não há tantas confluências que lhe deem segurança para uma entrada aqui. A confluência maior que se tem aqui é justamente a rejeição das médias, bem como a impossibilidade que o preço apresentou para romper ou testar justamente essas médias e a VWAP. Aqui a gente observa que a VWAP é essa aqui, a rosinha. Aqui, ó, essa aqui. Essa aqui, ó, a VWAP. Vou colocar aqui. Aí, ó, VWAP diária. E ela apresenta uma importante relevância dentro do preço. Você poderia realizar uma entrada aqui justamente apresentando a seguinte situação. Nesse candle aqui, esse aqui, ó, você poderia realizar uma venda onde o seu alvo seria exatamente aqui, nessa primeira região de preço, ok? E em seguida você poderia realizar uma outra venda aqui, ó, nesse candle aqui, aonde o seu alvo seria exatamente aqui. Aqui eu nem puxaria uma Fibo para projetar um alvo, justamente pelo fato de que o preço ele cumpriu apenas áreas de região de pressão de preço, alvos de região de pressão de preço, ok? Então, mas volto a reafirmar, essas entradas são extremamente arriscadas. Eu não recomendo esses tipos de entradas, como no fato eu não operei nesta região. Vamos voltar aqui. Em seguida, o preço realizou uma correção. Aí sim nós vamos aqui, ó, pegar Fibo, pega esse fundo e o topo do dia anterior. É esse aqui, ó. E teve confluência justamente com a máxima. Aqui a gente poderia observar a seguinte situação. O preço ele caiu, trabalhou dentro da zona e caiu até a outra região de preço. Aqui ele subiu, rompeu tanto as médias quanto as médias menores, no caso, quanto a região de preço, testou ela novamente e em seguida subiu. Aonde seria exatamente a nossa entrada aqui? A nossa entrada seria exatamente aqui, ó, o fechamento desse candle aqui, ok? Poderia até realizar aqui, ó, antes, na hora que ele rompeu, que é o mesmo alvo. Contudo,
você sempre vai observar que as entradas elas precisam realizar primeiro um pullback para depois realizar o teste, justamente dessa região. Você poderia realizar a entrada também aqui nesse primeiro teste, só que eu prefiro realizar entre o primeiro e o segundo. Pode acontecer o segundo, pode não acontecer o segundo, então entre o primeiro e o segundo você realiza a sua entrada. A entrada correta foi aqui, mas se você entrou aqui, não está errado. Na verdade, você realizou uma entrada antecipada do preço. Ok? Aonde ficaria o seu stop? Vamos se basear por essa entrada, caso você tenha entrado aqui. Depois eu faço aqui. O seu stop, se você entrou aqui, nesse exato ponto, o seu stop fica aqui abaixo do pavio. Se você entrou aqui, nesse ponto, o seu stop fica aqui. Então, é uma questão de proporção. Ok? Não necessariamente seu stop, se você entrou depois, ficaria aqui abaixo desse pavio. Você fica abaixo do pavio anterior. E não o último fundo, no caso. Então, nós pegamos nossa Fibo e realizamos uma projeção dela. Esse fundo com esse topo. Então, a gente observa a seguinte situação. A gente observa a seguinte situação. Eu tenho esse fundo, esse topo, e ele foi exatamente até o terceiro alvo da Fibo. Ok? A entrada pode ter sido aqui ou aqui. O stop pode ter sido aqui ou aqui. Mas o seu alvo final foi aqui. Obrigatoriamente, nesses tipos de entrada contra as médias, você obrigatoriamente precisa realizar parciais. Se você entrou com mais de um contrato. Se você entrou só com um contrato, então você vai seguir o preço. Ok? Aqui, a parcial, se você entrou com mais de um contrato. Obrigatoriamente você vai fazer uma parcial a partir do momento em que ele pega o segundo ou primeiro alvo, justamente que é aqui, ó. Eu vou fazer o círculo. Pois justamente tem confluência no toque da média. Você poderia fazer aqui também, ó. Mas recomendo você fazer a parcial sempre depois que ele realiza o pullback. Quando você realiza antes, você geralmente tende a ficar ansioso para, na verdade, sair logo da operação. Porque você já bateu uma parcial ali. Entende? É por uma questão psicológica e não técnica. Ok? Essa questão. Então, depois que você bate a parcial aqui, você sai aqui. E esse foi o primeiro trade do dia. Em seguida, o preço lateralizou e fez um pequeno range em declínio, né? Vou fazer aqui que fica melhor. Aí, ó. Aqui, o que a gente pode observar? Se a gente for puxar o entendimento de como posso dizer, um padrão gráfico, e aconteceu isso, ó. Fez a ancoragem, veio e caiu. Começou a cair. Aqui, teoricamente, até poderia ser interpretado como um topo duplo e começou a um processo de queda. Ele chegou numa região de importância, que é aqui, ó, essa máxima que vem em confluência com o dia anterior,
e fez um topo duplo. Poderia até realizar esse tipo de interpretação, ok? Tá. Inclusive ancorou nas médias. Aqui a gente poderia realizar duas entradas, na verdade, duas. A primeira aqui, onde ele rompe as médias, e outra aqui. Duas vendas, ok? Se você entrou aqui entendendo que foi um topo duplo, a sua saída é justamente no espelhamento. Vamos pegar aqui esse topo, esse fundo, e vamos aqui. Aqui eu tenho esse topo, tenho o fundo, justamente do topo duplo. Sua entrada foi aqui, no fechamento desse candle. Você colocou seu stop aqui, justamente acima dos pavios. E você iria sair aqui, ó, o segundo alvo. Ou se você não fosse fazer uma nova entrada, você iria sair aqui, no terceiro alvo, tá? Agora, se você foi até lá, aqui no segundo alvo, saiu, aí falou, opa, acho que vai dar uma entrada de novo. Aí fez o canalzinho. Esse canalzinho, aí na hora que ele veio testar a média de 50 aqui, onde ocorreu um falso rompimento, o candle seguinte que fechou em rejeição da média de 50, que é este aqui, você entraria novamente. Aqui, ó. Você não precisaria nem mexer na projeção da Fibo. Deixaria ela aqui. Justamente por entender que o preço caiu, corrigiu e ele vai continuar para o alvo do terceiro, para o terceiro alvo da Fibo. Então, seu stop ficaria aqui, na mesma linha da 200, ok? E você iria sair no terceiro alvo da Fibo. Basicamente, foi esses dois trades em um movimento só. Vou apagar aqui essas linhas. Tem mais clareza. Então, vamos olhar o mercado como um todo. Eu havia comentado no dia de ontem que o preço poderia fazer um repique para cá e cair. Ou, que era o que eu achava mais válido, ele iria só cair. E foi o que aconteceu no dia de hoje. Ele caiu, corrigiu um pouco, mas fechou em queda. E foi exatamente o que ocorreu. Ele caiu, corrigiu e caiu novamente. Contudo, ele ainda tem muito espaço para queda, porque ó, até aqui ele tem espaço para queda, que foi justamente o último fundo que ocorreu. Ele tem dois fundos importantes, esse que ele cumpriu já, ele pode cair até aqui, justamente até aqui, e ele tem ainda um maior, que é aqui, que é essa região de preço. Isso aqui é uma região de preço, ok? Pode ocorrer a mesma coisa, ele tentar corrigir um pouquinho e cair, ou cair direto. Essas duas ocasiões que podem ocorrer no dia de amanhã. Ok, pessoal? Beleza? Agradeço a presença de todos, um abraço e tchau!